O chamado do mistério cósmico. O buraco negro como portal metafísico e convite à expansão da consciência. O mentor convida o ouvinte a imaginar que está diante do céu noturno, observando estrelas que parecem estáticas, mas que, na verdade, dançam em silêncio no infinito. Ele lembra que, atrás desse manto escuro, existem lugares onde as leis da física se dobram e revelam mistérios insondáveis. Os buracos negros não são apenas fenômenos científicos, mas símbolos vivos de transformação, onde matéria e consciência encontram fronteiras comuns. O convite é mergulhar nesse mistério como quem atravessa um limiar da própria alma. A voz traz a suavidade de quem sabe que a compreensão não acontece pela pressa, mas pela entrega ao ritmo natural do cosmos. Ele explica que um buraco negro não é vazio, mas sim um campo de potência, capaz de engolir luz e revelar paradoxos que só podem ser compreendidos quando a mente aceita se abrir. É como quando a vida exige desapego. Aquilo que parece perda, na verdade, pode ser um portal para uma nova dimensão de ser. Aqui o narrador oferece uma prática simples. Feche os olhos, respire fundo e visualize uma esfera de escuridão que pulsa no centro do seu peito. Em vez de temer essa escuridão, observe-a como um núcleo fértil, onde novas ideias podem nascer. Ele ensina que esse exercício é um reflexo quântico daquilo que ocorre no universo. Da compressão extrema, emerge a possibilidade de expansão. É no silêncio interno que a energia começa a se reorganizar. Dentro do primeiro minuto, ele lembra ao ouvinte: se você se sentir chamado a expandir sua consciência, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Esse gesto simples não é apenas digital, é metafísico. Ele cria um elo quântico entre sua energia e a comunidade deste espaço. Cada clique abre uma frequência de partilha. O que você recebe aqui, você também ajuda a multiplicar para outros que buscam transformação. O ato de apoiar torna-se parte da jornada. Como um guia que compartilha suas próprias marcas, o narrador conta: recordo-me de uma noite em que, contemplando um céu sem lua, senti-me absorvido pelo escuro profundo. Mas, em vez de medo, houve serenidade. Foi nesse instante que percebi que a escuridão também pode ser um berço. Ele mostra que a experiência pessoal é ponte de autoridade, e ensina que aquilo que parece oculto pode, na verdade, nutrir a alma de sentidos invisíveis. O bloco se encerra com uma abertura poética. Assim como os buracos negros escondem mundos ainda não compreendidos, dentro de cada ser existe um espaço intocado, esperando para ser explorado. A cada instante, o universo nos convida a atravessar essa fronteira e descobrir o que significa realmente existir. Este é o início da viagem, um convite a ver a ciência como metáfora e a metafísica como linguagem de revelação. O tempo que se dobra. A intersecção entre física quântica, metafísica e a expansão da consciência. O narrador conduz o ouvinte a refletir sobre o tempo, lembrando que os buracos negros não apenas deformam o espaço, mas também curvam a própria noção de passado e futuro. O que para um observador distante parece estático, para quem está próximo é um colapso vertiginoso. Assim também é a vida. Por vezes, um instante carrega séculos de aprendizado. O mentor ensina que compreender isso é abrir-se para a noção de que o tempo não é linear, mas tecido vivo que se dobra sobre si mesmo. Ele fala em terceira pessoa, como quem guia uma jornada. O mentor observa que cada pessoa vive dentro de sua própria curva temporal, e que ao entrar em contato com experiências intensas, o relógio interno se dilata. É como quando alguém passa por uma perda profunda ou por um amor inesperado, o tempo parece suspenso. A física descreve isso como dilatação temporal, a metafísica, como estados da consciência que transcendem a cronologia comum. Como exercício prático, o guia convida: sente-se por alguns minutos em silêncio. Escolha um acontecimento marcante de sua vida. Observe como aquele instante continua vivo, apesar dos anos. Essa lembrança mostra que o tempo é mais elástico do que pensamos. A prática revela que a memória não é apenas registro, mas porta de acesso a dimensões sutis onde a consciência se move livre das amarras do calendário humano. O narrador acrescenta uma experiência pessoal para criar autoridade. Certa vez, ao observar um eclipse total, percebi que alguns minutos pareceram se transformar em eternidade. O ar estava suspenso, e cada batida do coração soava como um universo inteiro. Essa memória reforça a ideia de que, assim como os buracos negros desafiam o tempo físico, também a alma humana pode acessar momentos onde o infinito se encaixa no agora. Ele lembra que a mente humana tem poder de simular essa experiência diariamente. Ao ler, meditar ou se perder em um gesto criativo,
a sensação de tempo se altera. É um fenômeno físico, mas também espiritual. O mentor explica que cada ato de atenção plena é como atravessar a borda de um buraco negro pessoal, onde o fluxo linear cede espaço para o estado expandido de consciência. E ali, a pessoa se aproxima da verdadeira natureza do real. O bloco se encerra com um convite poético. Quando o relógio insistir em prender sua vida em segundos e horas, lembre-se, você pode habitar a eternidade no presente. O tempo, assim como a luz, é flexível, e ao se entregar à experiência de cada instante, você estará participando do mesmo mistério que governa os buracos negros, o mistério de que o agora é sempre infinito. A informação nunca se perde. O fluxo eterno da informação no cosmos e na consciência. O narrador começa lembrando que, segundo a física moderna, até mesmo diante de um buraco negro, surge a questão fundamental. A informação do que foi absorvido desaparece ou permanece em algum nível invisível. A ciência debate esse mistério, mas a metáfora é clara. Na vida, nada do que vivemos se perde. Cada experiência, cada escolha, cada pensamento gera marcas sutis, inscritas não apenas na memória, mas também no campo invisível que compõe nossa consciência e o próprio tecido da realidade. Ele fala como mentor que revela um segredo antigo: o universo é um arquivista silencioso. Tudo o que você sente, pensa ou realiza não desaparece, mas se transforma em vibração, em registro que alimenta a grande rede cósmica. Assim, a vida deixa de ser apenas uma sucessão de instantes passageiros e passa a ser compreendida como uma narrativa contínua, onde cada gesto conta e cada silêncio ecoa em dimensões que talvez ainda não saibamos nomear. Como prática simples, o narrador propõe: escreva hoje em um papel uma decisão que você tomou no passado e que transformou seu caminho. Depois, observe como os efeitos daquela escolha ainda reverberam no presente. Esse exercício mostra que nada se apaga, tudo se transforma em ramificações vivas. Assim como os buracos negros podem codificar informação em suas bordas, também a vida humana carrega em suas bordas sutis as memórias que moldam sua identidade. O mentor compartilha uma analogia pessoal: recordo-me de um livro que li na juventude e que, à época, parecia apenas um detalhe. Anos depois, ao lembrar de uma frase, percebi que ela havia se transformado em uma bússola silenciosa, guiando escolhas sem que eu me desse conta. Com isso, ele mostra que a informação não se perde, ela se reinventa, aguardando o momento certo para emergir como sabedoria prática e transformação interior. Ele amplia o ensinamento lembrando que a física quântica nos fala de entrelaçamento. Partículas que, mesmo separadas por distâncias imensas, permanecem conectadas. De modo semelhante, as experiências que vivemos se entrelaçam ao nosso campo, e mesmo quando parecem esquecidas, podem se manifestar novamente em novos contextos. Assim, a pessoa entende que carrega consigo não apenas memórias, mas códigos vivos, sempre prontos a se revelar no tempo oportuno. O bloco encerra-se de forma poética: nada se perde, tudo se transforma. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento seu se inscreve na eternidade. O universo é feito de registros, e você também é um deles. Aprender a honrar sua própria história é reconhecer que há em você um campo de informações tão vasto quanto o cosmos, e que cada detalhe, mesmo os aparentemente esquecidos, são sementes que um dia florescerão. O encontro entre tempo e eternidade. A dualidade entre o tempo linear e a eternidade que habita no interior humano. O narrador inicia recordando que, ao redor de um buraco negro, o tempo se comporta de modo radicalmente diferente. Para quem observa de fora, parece desacelerar até parar, enquanto para quem cai nele, o fluxo segue como se nada tivesse mudado. Essa contradição científica reflete também uma verdade metafísica. Existem duas camadas de tempo, uma que se mede em relógios e calendários, e outra que habita dentro, onde a eternidade pulsa no instante presente. Ele explica em terceira pessoa que o mentor descreve a vida como uma dança entre essas duas dimensões. Do lado de fora, o ser humano corre atrás de compromissos, prazos e obrigações. Do lado de dentro, há um rio atemporal, sempre disponível, onde a alma encontra descanso. A física revela que o tempo pode se dilatar, a metafísica lembra que a eternidade está sempre aqui, esperando ser reconhecida. É nesse encontro que a consciência desperta. O narrador propõe um exercício prático: sente-se em silêncio e escolha um objeto diante de você. Pode ser uma xícara, uma planta ou mesmo suas próprias mãos. Observe-o por alguns minutos, sem pressa, como se o tempo tivesse parado.
Essa prática mostra que, ao suspender a pressa, a eternidade se infiltra no momento comum. O ouvinte percebe que o presente contém uma vastidão que vai além do que os olhos podem medir. Ele compartilha uma lembrança pessoal. Houve uma noite em que, sentado diante do mar, percebi que as ondas não obedeciam ao tempo dos relógios. Elas vinham e iam, como sempre fizeram, há séculos. Naquele instante, compreendi que a eternidade não está fora de nós, mas no modo como nos entregamos ao agora. Essa experiência mostra que o infinito não precisa ser buscado em galáxias distantes, ele já vibra em cada batida do coração. O mentor aprofunda a reflexão afirmando que viver apenas no tempo cronológico é viver como prisioneiro das horas, enquanto aprender a tocar a eternidade é abrir-se para a dimensão espiritual do existir. Assim como a gravidade distorce o espaço-tempo ao redor de um buraco negro, também a consciência humana pode distorcer a percepção do tempo quando se âncora no silêncio interior. Ali, segundos podem se tornar eternidade, e dias podem passar em um sopro de leveza. O bloco se encerra poeticamente. O tempo fora de você continuará a correr, com seus ponteiros inflexíveis. Mas dentro de você, existe uma dimensão onde a eternidade repousa, imutável e serena. Quem aprende a habitar esse espaço descobre que o agora é mais vasto do que qualquer futuro ou passado. É nesse encontro entre o dentro e o fora que nasce a verdadeira liberdade. O observador e a realidade moldada. O papel do observador na criação da realidade. O narrador inicia lembrando que, no mundo quântico, o simples ato de observar altera o comportamento das partículas. O elétron, quando observado, escolhe entre ser onda ou partícula. Isso nos revela algo profundo. A consciência não é espectadora neutra, mas participante ativa da construção da realidade. Assim também na vida, aquilo que se escolhe enxergar passa a existir com mais intensidade, e aquilo que se ignora esvai-se como se nunca tivesse estado ali. Em terceira pessoa, o mentor explica. Ele convida o ouvinte a refletir que o olhar humano funciona como um pincel invisível. Onde se coloca a atenção, a energia floresce. Onde se retira o olhar, a forma se dissolve. Essa compreensão transforma a maneira de viver, porque mostra que cada pessoa é co-criadora de sua realidade. Não apenas pelas ações, mas sobretudo pela forma como percebe e interpreta o mundo ao seu redor. Como prática, o narrador sugere: durante o dia, escolha um detalhe simples ao seu redor, o canto de um pássaro, o toque de alguém querido ou a textura de um objeto. Observe-o profundamente, sem pressa. Veja como, ao direcionar a atenção, esse detalhe ganha nova vida. Esse exercício mostra que a realidade não é fixa, mas sensível ao foco da consciência. Ao praticar isso, a pessoa experimenta a mesma lógica do experimento quântico aplicada ao cotidiano. Ele compartilha uma experiência pessoal. Certa vez, ao atravessar uma praça que sempre parecia comum, decidi parar e observar uma única árvore. Ao prestar atenção, percebi cores, movimentos e perfumes que nunca havia notado. Aquele lugar banal se transformou em templo vivo de revelação. Essa memória ilustra como o olhar pode transfigurar o mundo, fazendo daquilo que parecia ordinário uma experiência extraordinária. O mentor reforça que a física quântica e a metafísica convergem nessa lição. Ser observador consciente é assumir responsabilidade pela qualidade da realidade vivida. Se o olhar é carregado de medo, a vida se contrai. Se é carregado de confiança e curiosidade, a vida se expande. É por isso que cultivar atenção plena é mais do que uma técnica espiritual. É uma tecnologia interior de criação quântica, acessível a todos. O bloco se encerra poeticamente. Você não é apenas viajante no universo, mas também artesão de mundos. Cada olhar que oferece é uma semente de realidade. Ao perceber isso, o ordinário se torna sagrado, e o invisível se torna palpável. O observador que você guarda em si o poder de redesenhar o cosmos, e cada instante pode ser o primeiro passo para criar uma vida mais consciente. Colapso e renascimento. A transformação interior como reflexo da dinâmica quântica e cósmica. O narrador inicia lembrando que, no coração de um buraco negro, tudo que entra parece colapsar em um ponto sem retorno. Mas a ciência sugere que talvez, nesse aparente fim, resida também o princípio de novos universos. A metáfora é clara: na vida, aquilo que chamamos de colapso pode ser o solo fértil para renascimentos. O mentor explica que as quedas, por mais dolorosas,
são muitas vezes reorganizações invisíveis que preparam novas possibilidades. Ele fala em terceira pessoa, como quem revela um segredo atemporal. O mentor ensina que nenhuma ruptura é vazia. Mesmo quando tudo parece perdido, a energia não desaparece, apenas se transforma em outra forma de expressão. Assim como a física quântica mostra que nada se extingue, mas se converte em nova realidade, também a alma aprende que cada término carrega em si a semente de um novo começo, esperando o tempo certo para florescer. Como prática, o narrador convida: recorde um momento de sua vida em que algo terminou, um trabalho, um relacionamento, um ciclo. Agora, observe o que nasceu a partir daquele fim. Talvez tenha sido uma habilidade, uma nova amizade ou uma força que você desconhecia. Esse exercício revela que todo colapso carrega em si um renascimento oculto. Assim como a matéria se transforma sob pressão extrema, também a consciência floresce em meio às rupturas. Ele compartilha uma lembrança pessoal para dar autoridade. Houve um tempo em que perdi algo que acreditava ser essencial. Naquele momento, senti-me como se tivesse sido engolido pelo vazio. Mas, anos depois, compreendi que foi esse mesmo vazio que me ensinou a encontrar dentro de mim recursos que nunca havia acessado. Sem aquele colapso, talvez eu jamais tivesse renascido. Essa vivência mostra que o aparente abismo pode ser, na verdade, uma passagem. O mentor amplia o ensinamento, explicando que a espiritualidade e a física quântica convergem ao mostrar que a realidade não é estática, mas dinâmica. O que parece ruína pode ser apenas transição de estado. Assim como a água pode se transformar em vapor ou gelo, a alma humana se transforma em diferentes expressões de si mesma. Reconhecer esse movimento é o primeiro passo para não temer o colapso, mas abraçá-lo como processo inevitável de evolução. O bloco se encerra de forma poética. Quando a vida parecer um vórtice que tudo engole, lembre-se, até o universo esconde em seus colapsos a promessa de novos mundos. O fim nunca é o fim. É um útero de possibilidades, onde a consciência se renova. Quem aprende a acolher os colapsos como parte da jornada desperta para a sabedoria maior, a de que cada queda é também um renascimento secreto. O silêncio quântico. O vazio como espaço de germinação da consciência e da sabedoria. O narrador inicia lembrando que, no nível mais profundo da física quântica, existe um campo invisível onde partículas surgem e desaparecem em silêncio absoluto. Esse vazio não é ausência, mas plenitude latente, um oceano de possibilidades prestes a se manifestar. O mentor explica que, de maneira análoga, dentro do ser humano também existe esse campo silencioso, onde ideias, intuições e novas formas de existir aguardam um momento de emergir. Ele fala em terceira pessoa, conduzindo o ouvinte suavemente. O mentor convida cada pessoa a perceber que o silêncio não é inimigo, mas fonte. Nele, o barulho da mente se acalma, e o invisível encontra espaço para se revelar. Da mesma forma que o vácuo quântico abriga o potencial de tudo que existe, o silêncio interior é o espaço onde a alma encontra clareza e força. É ali que o mistério se aproxima e o conhecimento se transforma em sabedoria. Como prática, o narrador sugere: reserve alguns minutos por dia para simplesmente estar em silêncio. Feche os olhos, respire e permita-se observar os pensamentos sem segui-los. Aos poucos, você perceberá que entre um pensamento e outro há intervalos. Esses intervalos são como portais, pequenas frestas da eternidade. Assim, o ouvinte experimenta que o silêncio não é vazio, mas um campo fértil onde a consciência cresce. Ele compartilha uma lembrança pessoal. Houve um tempo em que buscava respostas em livros, debates e análises constantes. Até que, em uma manhã silenciosa, percebi que a clareza que eu procurava sempre esteve ali, na pausa entre um pensamento e outro. Foi naquele instante que compreendi que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Essa memória revela que a verdadeira transformação acontece quando se aprende a ouvir o não dito. O mentor reforça que tanto a ciência quanto a espiritualidade apontam para a mesma direção. O silêncio é o tecido que sustenta a criação. Sem ele, não haveria música. Sem o espaço entre partículas, não haveria movimento. Do mesmo modo, sem momentos de quietude, não há renovação interior. Reconhecer isso é um chamado para cultivar pausas, pois são elas que permitem que o invisível se torne visível. O bloco se encerra de forma poética. O silêncio é a linguagem secreta do universo. Nele, a eternidade sussurra e a consciência floresce.
Quem aprende a habitar esse espaço descobre que não é preciso buscar longe o que já repousa dentro de si. O silêncio é portal, é berço, é revelação. E cada vez que você mergulha nele, uma nova versão de si mesmo começa a nascer. A força dos pequenos gestos conscientes. Como ações simples, feitas com presença, ressoam no universo quântico e espiritual. O narrador começa lembrando que, no nível quântico, até os menores movimentos carregam impacto. A vibração de uma partícula pode alterar o comportamento de todo um sistema. Assim também é a vida. Gestos que parecem insignificantes, um olhar atento, uma palavra de carinho, um silêncio respeitoso, podem alterar completamente o campo ao redor. O mentor ensina que é nos detalhes conscientes que a grandeza da transformação se revela. Ele fala em terceira pessoa, descrevendo o ensinamento. O mentor mostra que viver conscientemente não exige grandes feitos heróicos, mas sim a capacidade de perceber a sacralidade do ordinário. É no modo como se prepara um café, como se atravessa uma rua ou como se escuta alguém que o universo é reconfigurado. A metafísica nos lembra que a energia que colocamos em cada ação retorna, e a física quântica confirma que tudo está interligado por vibrações sutis. Como prática, o narrador sugere: escolha uma atividade simples do seu dia, como beber água. Faça isso lentamente, sentindo o peso do copo, o frescor do líquido e o caminho até seu corpo. Permita que o gesto comum se torne experiência sagrada. Esse exercício revela que a ação consciente é portal de expansão. Quando a pessoa aprende a estar inteira em cada ato, descobre que a vida cotidiana é o campo mais fértil para a transformação espiritual. Ele compartilha uma lembrança pessoal. Recordo-me de quando aprendi a ouvir sem interromper. Descobri que, muitas vezes, o outro não precisava de respostas, mas apenas de espaço. Ao praticar esse gesto simples, percebi que relações inteiras se transformavam. Foi nesse instante que compreendi que a consciência não se mede pela quantidade de palavras, mas pela qualidade da presença. Essa experiência mostra que a transformação nasce do pequeno. O mentor aprofunda a lição, explicando que cada gesto consciente é como uma onda que se propaga. Assim como uma pedra lançada em um lago gera círculos que alcançam distâncias invisíveis, nossas ações ressoam além do que podemos medir. Esse princípio conecta física quântica e espiritualidade. Nada do que fazemos, mesmo em silêncio, é irrelevante. Cada gesto é informação lançada no tecido cósmico, e um dia retorna multiplicado. O bloco se encerra com uma imagem poética. Ao aprender a honrar os pequenos atos, você descobre que está tecendo a realidade fio por fio. Cada escolha consciente é como um ponto de luz costurado no tecido do universo. E quando olhar para trás, verá que não foram as grandes conquistas que moldaram sua vida, mas a constância dos gestos simples, repetidos com amor, presença e intenção. O entrelaçar de almas. A interconexão invisível que une consciências como uma rede quântica viva. O narrador inicia lembrando o fenômeno do entrelaçamento quântico. Partículas que, mesmo separadas por bilhões de quilômetros, continuam a responder uma outra como se fossem uma só. O mentor explica que isso não é apenas ciência, mas também metáfora viva das relações humanas. Assim como as partículas, as almas também se entrelaçam. Cada encontro, cada troca de olhar, cada gesto de afeto cria fios invisíveis que permanecem ativos, mesmo quando o tempo e a distância parecem separar. Ele fala em terceira pessoa, descrevendo com calma. O mentor ensina que nenhuma relação verdadeira se perde. Ainda que pessoas sigam caminhos distintos, aquilo que foi vivido continua pulsando como vibração no campo invisível. É por isso que uma lembrança pode aquecer o coração anos depois, ou uma palavra de alguém distante pode ecoar nos pensamentos em momentos de silêncio. O campo da consciência funciona como um tecido quântico que guarda e sustenta essas conexões. Como prática, o narrador sugere: lembre-se agora de alguém que marcou sua vida, mas que não está mais presente em sua rotina. Feche os olhos e imagine que, em silêncio, você envia a essa pessoa um pensamento de gratidão. Sinta como sua energia muda nesse instante. Esse simples exercício mostra que a distância não é barreira para o elo da consciência. Assim como no entrelaçamento, a conexão permanece viva, além do tempo e do espaço. Ele compartilha uma lembrança pessoal. Recordo-me de uma amizade que se perdeu na geografia dos anos.
Contudo, bastou ouvir uma canção que havíamos compartilhado para sentir a presença daquela pessoa tão próxima quanto antes. Foi nesse momento que percebi que o que une duas almas não se mede em quilômetros, mas em ressonância. Essa experiência pessoal traz autoridade e comprova que vínculos verdadeiros são realidades vivas. O mentor amplia a lição afirmando que essa rede invisível de conexões não une apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Quando uma pessoa se eleva em consciência, sua vibração alcança os outros, ainda que inconscientemente. É por isso que se diz que a transformação pessoal é também serviço ao mundo. Cada expansão interior reverbera no campo coletivo, como ondas silenciosas que despertam os que estão prontos para ouvir. O bloco se encerra com uma imagem poética. Somos fios de uma mesma tapeçaria cósmica. Cada alma é um ponto de luz entrelaçado a outros, formando um desenho invisível que só o universo inteiro pode contemplar. Reconhecer essa rede é entender que nunca caminhamos sozinhos. Há sempre um eco de nós no outro, e um eco do outro em nós. E nesse entrelaçar, descobrimos que a vida é comunhão quântica de consciências. Encerramento: o despertar contínuo. Síntese da jornada e convite à expansão constante da consciência. O narrador inicia recordando que, ao longo dessa jornada, o ouvinte percorreu buracos negros, campos quânticos, silêncios fecundos e entrelaçamentos invisíveis. O mentor explica que cada passo não foi apenas teoria, mas convite prático à transformação. Ele afirma que aquilo que foi absorvido aqui não é simples conhecimento, mas semente viva. E, como toda semente, precisa ser regada no cotidiano, nos pequenos gestos conscientes que sustentam a expansão da alma. Ele fala em terceira pessoa, como quem guia um encerramento sagrado. O mentor lembra ao ouvinte que a verdadeira mudança não está em ouvir palavras bonitas, mas em transformá-las em passos. Assim como a física quântica mostra que a observação altera a realidade, também a decisão de aplicar o que foi ouvido altera o campo de cada vida. A sabedoria não mora apenas nas ideias, mas na prática que torna o invisível presente e palpável. Como prática final, o narrador sugere: escolha uma ideia deste percurso que tocou sua alma. Talvez o silêncio, o tempo dilatado, ou a força dos pequenos gestos. Durante os próximos dias, aplique-a conscientemente. Perceba como sua energia muda, e como sua percepção do mundo começa a se transformar. Esse simples ato faz com que o ouvinte não apenas aprenda, mas viva a sabedoria recebida, transmutando o conceito em experiência viva. Ele compartilha uma lembrança pessoal. Recordo-me de quando ouvi pela primeira vez sobre o poder do observador. Parecia apenas teoria distante. Mas, ao aplicá-la em um simples gesto, olhar para o cotidiano com mais atenção, descobri que a vida inteira podia se transformar. Foi assim que aprendi que a espiritualidade não mora em ideias abstratas, mas em cada instante vivido com presença. Essa memória sela o convite para o ouvinte fazer o mesmo. O mentor então amplia a visão. Cada pessoa que escolhe despertar amplia o campo coletivo. Ao curtir, comentar e se inscrever, você não apenas fortalece este espaço, mas participa da criação de uma rede quântica de consciências que se apoiam e se iluminam mutuamente. O ato de apoiar deixa de ser apenas digital, e se torna gesto de expansão. A transformação recebida se multiplica, alcançando outros que buscam luz no meio da escuridão. O bloco se encerra poeticamente. A jornada não termina aqui. Ela continua em cada respiração, em cada olhar consciente, em cada silêncio acolhido. Que você possa caminhar sabendo que o universo é mais vasto do que se pode imaginar, e que dentro de você repousa a mesma força que governa estrelas e átomos. O despertar é contínuo. E ao abrir os olhos para o agora, você descobre: a eternidade sempre esteve em suas mãos. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.